trabalho, né? Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade então, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós já percorremos o 11º caminho, que é o caminho do louco, né? O Aleph, né? O Aleph, o ar. Percorremos o 12º caminho, né? O mago, né? O Mercúrio, né? Nós percorremos o 13º caminho, que é a sacerdotisa, que é o caminhando no camelo lá do Gimel, né? E agora a gente começa a um percurso, digamos assim, que é um percurso mais, vamos falar, panorâmico da árvore da vida, né? Que é um momento onde podemos dizer que aquilo que estava no 11º, no 12º e no 13º, ele começa a ganhar forma. Ele começa a ganhar forma, né? E a carta que vai nos ajudar a pensar essa forma, a pensar esse processo, é a Imperatriz, tá? Que é o 14º caminho. Tá? Muito bem. É interessante que, talvez com exceção do tarô da Golden Dawn, que é este último aqui, né, tanto no tarô de Marsella, quanto lá o do Milo Duquette, quanto o do Wright, né, essa imperatriz ela tem nítida impressão de que ela está grávida. Né? Ela está grávida. A outra talvez seja uma gravidez mais contida, digamos assim. Né? Mas tem um negócio muito interessante aí, que é o seguinte. Nos arcanos menores tem a figura do rei. Tem a figura do rei. Né? E tem a da rainha também. Né? Nos arcanos maiores, não tem. Né? Então tu tens o imperador e a imperatriz. Então, isso é muito emblemático. Né? Isso é muito significativo. Não é? Isso é muito significativo. Né? Nas 4 cartas aqui, tem um elemento em comum nas 4 cartas. Né? Tem um elemento assim que é, digamos assim, é muito comum nas 4 cartas e que mesmo o tarô de Marsella, que aparentemente é o menos iniciático, aparentemente, né? Mas se você for reparar, então, de certa maneira, tem aqui um elemento, o cetro, né, que a imperatriz está segurando, tanto no de Marsella quanto no do Romildo Luquete, e aqui no de Wright está no escudo, e aqui no da Golden Dawn também, de certa maneira, está aqui representado na cruz da Sata, né, remete à figura de Vênus. Remete à figura de Vênus. Né? Então, essa figura de Vênus aqui, ela é fundamental para compreender a energia disseminadora dessa carta. Né? E o porquê dessa carta se chamar Imperatriz. Né? Então, há uma diferença muito grande entre imperador e rei. Né? Do ponto de vista de potência, né? O imperador ele rege os reinos. Né? Então, se eu pego a árvore da vida e coloco
Yud, He, Vav, He. Então eu tenho 4 mundos, 4 reinos. Eu tenho 4 reinos. Mas a energia que preside, sustenta e estrutura, a energia que acompanha, que perpassa esses 4 reinos, quem distribui, quem consegue distribuir essa energia pelos 4 reinos, quem consegue fazer com que essa energia circule por esses 4 reinos, é a Imperatriz. Então, como eu tento colocar para vocês assim, uma espécie de fórmula da carta, então eu diria que a Imperatriz é quem rege os reinos. Aí a grande pergunta é, com que ela rege os reinos? O que faz com que os reinos sejam regidos? O que dá, digamos assim, o que confere, digamos, coerção a esse trabalho de reger os reinos? Né? É uma coisa assim, muito, muito importante de se pensar, que é o que a gente vai tentar observar isso daqui, tomando como chave o símbolo de Vênus. O símbolo de Vênus. O símbolo de Vênus e tomando como chave o fato da letra Dalet ela ser a 4ª letra e ela significar a porta. A porta. Ou, se quiserem, a entrada. A entrada. Ou, se quiserem, a saída. Né? Dependendo do fluxo. Pode ser a entrada, pode ser a saída. Pode ser a entrada, pode ser a saída. Porque nós falávamos, né, que as cartas elas têm uma relação diplomática entre si. Né? Elas são autorreferentes, nenhuma é autossuficiente, nenhuma se explica por si só na sua totalidade. Todas elas se relacionam às anteriores e às posteriores, ou então sequer as que estão lá na frente. Né? Lembre, nós estamos falando de um caleidoscópio do inconsciente coletivo. Tá? Então, esse caleidoscópio do inconsciente coletivo, tá? Essa numeração 1, 2, 3, ela, de certa maneira, ela é pedagógica, ela é didática, mas ela não pode ser uma cadeia de força. Ela não prende. Eu não posso dizer que o 3 está relacionado com 4 e com 2. Né? Ora, muita coisa que do 3 está relacionado com o 20 ou com o 21. Por aí vai. Tá? Então, as coisas elas não são, digamos assim, ordinais. Elas não são ordinais. Tá? Então, o que pensei é que a Imperatriz ela leva a gente a fazer uma reflexão sobre quem rege os reinos. Não é? Isso para nós, assim, esse ponto é muito importante, porque ele faz com que a gente remita, por exemplo, vai se remeter à carta de Paulo aos Coríntios. Né? Então, na carta de Paulo aos Coríntios, né, dependendo da tradução, uns vão dizer amor, outros vão dizer caridade. Né? Amor e caridade. Né? Então, eles vão dizer que aquilo é o que mais importa. Mais importante do que a língua dos homens, mais importante do que a língua dos anjos. Né? É aquilo que faz com que a gente veja apenas uma parte do processo, depois vai ver a outra parte. Né? Então, nesse momento aí da carta dele aos Coríntios, ele é fundamentalmente platônico, né? Platônico, né? Ele é platônico, né? Mas aqui é uma coisa muito interessante, porque Vênus vai remeter ao amor. Né? E no caso aí, a figura de Vênus, né? Vênus ela vai estar associado a Netzach, né?
E por mais que na mitologia Vênus saia do testículo de Zeus, por exemplo, e saia das águas, o elemento de Vênus é o fogo, né? Por conta do elemento do amor. Tá entendendo? Né? Mas aí o fogo não entendam o fogo como elemento primordial. O elemento primordial. Tá entendendo? Esse fogo aí, ele está muito mais, semelhante ao que na linguagem dos namorados a gente chama o tesão. O que te motiva? O que te dá vontade? Né? O que te impulsiona? Lá na frente tem uma carta chamada luxúria, que não tem nada a ver com o sentido literal do termo, mas é o que te impulsiona, o que te motiva, o que te faz sorrir, o que te faz sacrificar, o que te faz te entregar, o que te faz te perder e te achar. É nesse aspecto aí. Então, esse é um ponto fundamental. Então, o que rege o reino, então, uma pista já foi dada lá em Binar, agora está se completando a pista, a chave na Imperatriz. Ou seja, o que rege o reino é o amor, mas é o amor que cria. Depois a gente vai observar, e por isso que eu comecei um pouquinho com os Coríntios. A gente vai avançar para a gente colocar a ideia. Então aqui, como sempre menciono, a ideia da Frida e do Crowley foi fazer uma espécie de superação dialética das cartas de que já existiu, com exceção do Milo Lukács, que o Milo Lukács é contemporâneo, isso aqui é bem mais recente, bem mais recente, isso aí é 2009, por aí, assim, é bem mais recente. Então, o que rege os reinos? Olha os doisinhos aí. A imperatriz está olhando para o imperador e o imperador está olhando para a imperatriz. Apesar do imperador estar lá distante, no outro caminho. E não é o caminho que segue o da imperatriz. Mas o que é interessante é que o simbolismo é muito parecido. O simbolismo é muito parecido, porque o que rege o reino é o amor. Mas só que é um amor, como menciona, no caso, o livro da lei, e a referência é ao livro da lei, porque o tarô é o tarô de Thoth, ou o tarô de Frida e Crowley, que é um tarô que não pode ser compreendido sem fazer referência ao livro da lei, mas nós estamos falando de um amor e nós estamos falando de um amor sob vontade. Por isso que o imperador vai estar em Áries e a imperatriz vai estar em Vênus. Os dois vão se completar, os dois vão se equilibrar. Nós não estamos falando de um amor sem propósito. Nós não estamos falando de um amor sinônimo de felicidade ilusória e momentânea. Nós estamos falando de um amor enquanto aquele que realiza a verdadeira vontade. De um amor sacro, sacralizado e de sacro ofício. Nós estamos falando de um amor que é capaz de se esvaziar de si mesmo. Nós estamos falando de um amor que ele é ao mesmo tempo, como diz lá o Bhagavad Gita, o início, o fim e o meio. Ele não tem começo nem fim. Ele é. Por quê? Porque o amor enquanto expressão da verdadeira vontade, que é aquela vontade que está lá inquieta, que foi para o louco, que foi também para o mago, e que se espalhou, rompendo os véus lá com a sacerdotisa, mas que agora ganha forma com a imperatriz.
Daqui a pouco a gente vai mostrar o porquê que ganha forma. Tá? Mas aqui a pergunta, digamos, se eu transformasse isso numa pergunta, quem rege os reinos, a gente pode responder, de acordo com o tarô de Crowley, quem rege os reinos é a verdadeira vontade. Ou, se quiserem, o amor sob vontade. Tá? Então, não estamos falando de algo sem propósito. Né? Não estamos falando de um amor com vontade. Né? Por isso que os dois se completam. Está entendendo? Por isso que ele é profundamente marcial, que é o imperador, né? Então esse amor sob vontade, esse amor enquanto verdadeira vontade, é um amor que parte do pressuposto que todo mundo tem condição de fazer, condição de encontrar, condição de se manifestar em si, por si, através de si. É uma coisa muito densa, que até chegar na Carta do Mundo a gente pega mais alguns elementos. Mas de início, pouco é isso. Né? Então a gente está falando do 14º caminho, que é fundamental aqui. Ó. Né? Aí agora nós vamos começar, se bem que não é nesse encontro que a gente vai falar, mas no próximo encontro a gente vai falar mais sobre Dalet. Né? Mas aqui é interessante ver o seguinte. Né? Então, eu tenho aqui Rockmar, eu tenho Binar. Então, eu tenho o masculino e feminino. Não é? Então, a porta, ou seja, a imperatriz, ela é esse caminho aqui, onde o masculino encontra o feminino e o feminino encontra o masculino. Somente quando acontece esse encontro, algo se forma. Somente quando acontece esse encontro aqui, os reinos acontecem. E a energia deste encontro, ela vai se espalhar por todas as emanações aqui, por todos esses reinos aqui. Tá? Ela vai fazer esse primeiro movimento circular aqui, ela vai pegar Keter, Rockmar, Gevurah, Tiferet, quer dizer, Keter, Rockmar, Chesed, Tiferet, Gevurah, Binar. Vai fazer esse movimento aqui. Aí depois vai descer Tiferet, Yesod, Malkut e vai cruzar Netzai Rod. Quer dizer, vai desenhar o símbolozinho de Vênus. Né? Mas só é possível porque, à medida que esse amor sob vontade vai circulando, ele vai abrindo as portas. Ele vai abrindo as portas e vai fazendo as conexões. Tá? Ele vai fazendo as conexões. Né? Então, o 14º caminho é a inteligência iluminadora. E é assim chamada porque é a entidade resplandecente, que é o fundador das ideias de santidade, ocultas e fundamentais, e de suas etapas de preparação. Tá? Então aqui a gente começa a entender a ideia de porta, tá? A ideia de fecundação, a ideia de individuação, a ideia de encontro do masculino e do feminino, a ideia de se completar. Tá? Aí temos a nossa carta, provavelmente uma das mais belas, né? As cores delas são muito parecidas com as cores da imperatriz, da sacerdotisa, são bem parecidas, né? Então eu tenho uma figura de mulher trajada com vestido de rosa, né? Trajado com vestido de rosa, bem com coroa, né? Lunar verde. Aí a ideia que eu estou falando de um simbolismo muito preso à ideia de mãe natureza.
de terra, a ideia de emanação, né, de forma. Né. Há uma cruz que simboliza a soberania terrena. Quando eu falo soberania terrena, a gente não está necessariamente falando dessa casca aqui chamada terra, mas a gente está falando de um momento onde eu começo a ter as ideias ganhando forma. Tá? Aqui o dicionário, o sistema de pensamento esotérico, iniciático, ele tem que lidar com a linguagem nossa, né? E aí é uma dificuldade muito grande, né? Compreender isso, né? Compreender isso. Muita gente foi para a fogueira por conta dessa incompreensão, né? O cinto dela, né, decorado com o zodíaco, significa que é a Senhora das Estações. As colunas atrás aqui em forma de chamas azuis, né, que é a água original da vida, onde tudo surge, né? Eu tenho a posição de trono e dos brasões, né, que é a posição alquímica do sal, né? Então eu tenho aqui, né, as abelhas aqui em cor de rosa, e a abelha ela faz referência à ideia Rosa Cruz, né? A ideia Rosa Cruz, né? As meias luas, crescente e decrescente, mostrando o ciclo de nascimento e morte. O cetro, na forma de um lótus na mão direita, mostrando a criatividade feminina, a vitalidade, a beleza que desabrocham no colo feminino. Na mão esquerda eu tenho um nada aberto para receber. O pardal nas costas da imperatriz, mostrando a sensualidade latente. Ela olhando para a pomba, mostrando o caráter pacífico. Um escudo com a águia dupla branca, mostrando a consciência feminina lunar. Dalet, né, que é a porta. E Vênus, que é a sensualidade, abundância, deleite. Né? Ainda pegando mais elementos, o cetro dela é o poder diretor da magia. É graças ao cetro que a magia não se mostra como força impotente ou descontrolada. Né? Então eu tenho um mago que é senhor da magia. O cetro é o diretor da magia. Então o cetro na mão significa que o mago ele consegue segurar a magia. O escudo, né, no chão é a meta da magia. Né? A seu lado no chão é a meta da magia com as águias de 2 cabeças, mostrando a libertação. E a coroa que ela usa representa a legitimidade de seu poder. Tá? Então, se ela é imperatriz, né, ela é então alguém que consegue fazer valer a definição de magia. Tal como o Aleister Crowley coloca, que é a arte ou ciência de causar mudanças de acordo com a vontade. Né? Quem é que está segurando o cetro? É a vontade da imperatriz. Né? O direito real é aquele, né? Como diz a máxima lá, tem somente um direito, faz tua própria vontade. Agora, quando fala faz a tua própria vontade, quer dizer, faz com que o divino se manifeste em ti, por ti e através de ti. Não há um divino exterior a ti. Não há um divino anterior a ti. Não há um divino depois de ti. Não há um divino em outro lugar a não ser em ti. Compreender isso é difícil. É muito difícil. Porque, historicamente, vai ser criada uma separação, né, entre o divino e o ser humano. O ser humano vai ser sempre colocado como poço de equívoco.
e o divino, o poço de luz. Né? E associado a isso vai ter várias culturas, várias instituições que vão acreditar que são os porta-vozes do divino. Né? Aí começa a haver uma distância entre o divino. O ser humano cada vez começa a observar que o divino está distante dele. Aí associado a isso nasce a ideia de pecado. Aí pronto. Né? Aí pronto. A ideia de divindade fica cada vez mais distante. Mas nesse ponto de vista aqui, a busca é do divino em nós, por nós, através de nós. Então, quando se fala que faz a tua própria vontade, essa vontade é o divino em nós, por nós, através de nós. É? Do ponto de vista dessa carta, do ponto de vista da filosofia que deu base à construção desse tarô. Né? No cinturão, se vocês observarem bem, quando eu passei para vocês as cartas, eu passei também o site para vocês pesquisarem, vocês observarem bem, o cinturão é o cinturão do zodíaco, que revela a posição dela na árvore da vida, que ela está entre Roquemar e Binar. Né? E Roquemar contém todo o zodíaco. Tá? Então, esses elementos aqui da carta eles são muito interessantes porque todos eles gravitam em torno de Dalet e gravitam em torno de Vênus. Tá? As cores, as associações, né? E aí a simbologia vai girar, a simbologia iniciática, né? Ela vai girar em torno dessa reflexão de Vênus e Dalet. Tá? Muito bem. Alguma pergunta, gente? Dá para seguir? João. Oi, diga. Essa figura dessa sacerdotisa, acho que nas outras cartas também. Mas essa aqui, ela meio que não sugere também que a sacerdotisa não, que é a imperatriz, que ela tá grávida. Então, eu penso aí que a ideia de gravidez dela foi passada para outro elemento, que eu já vou falar. Aqui tem uma gravidez e tem um sacrifício, mas não está na figura da mulher. Tá entendendo? Tem alguém aqui que foi mãe, tem alguém aqui que está fazendo sacrifício. Tu tá entendendo? Mas a imperatriz tem um elemento materno profundo. Mas eu não estava nem querendo levantar essa questão feminina, não. Intrínseca da mulher, não. A gravidez, no caso aí, sendo representada na figura, seria mesmo com essa intenção que você está tentando colocar. Sim. Dar forma, parir, gestar o que está por vir, né? Exatamente. Não sei. A gravidez dela aí, Dinda, é no sentido de dizer assim, a partir de mim, há forma. Acontece a forma. Forma-se as coisas, é nesse aspecto. E o que não seja tão representativo quanto um útero grávido, né? Sim. Sim. Enfim. Mas não que, tipo assim, eu não tô querendo atribuir nenhum tipo de identidade feminina ou da mulher à carta, apesar do aspecto feminino ser muito forte. Eu tô querendo colocar, tipo assim, é a mulher que tá ali, não é isso. Mas a ideia que tá por trás disso. Não sei se você me entendeu. Sim, eu concordo contigo. Nós temos aí princípios, né? Um princípio feminino, um princípio, um negócio assim muito da ideia da forma, da ideia de juntar. Porque, já que você tocou nesse ponto, porque veja bem, do ponto de vista do símbolo, da simbologia, da simbólica, né, do sistema simbólico, né, o que é que eu tenho? Eu tenho na mulher uma porta, uma entrada por meio de qual se formam as coisas, ou melhor, se formam outras vidas. Tu tá entendendo? Então, Dalet está associado à mulher. Aqui você falou, né? É uma porta que também é uma saída, né? Exatamente.
Porque a porta, ela é... Uma entrada e também uma saída. Exatamente, porque são os fluxos, né? Nada só entra, nada só sai. É o ir e vir do processo, né? Então, no caso da mulher, ela tem essa entrada que também é uma saída. Você está entendendo? Então, é uma porta, mas é a porta onde se forma a forma. Tá? Onde os princípios colocados no mago, onde os princípios colocados no louco, onde os princípios colocados na sacerdotisa, eles vão pela primeira vez assumir uma forma. E ela vai espalhar isso. Por isso que tem elementos muito da simbologia da natureza, porque aí a natureza não significa dizer o seguinte: a natureza é o sinônimo do universo e sinônimo dos 4 mundos. Por isso que a imperatriz ela vai reger os reinos. Tá entendendo? Então o que rege o reino vegetal, animal e mineral é o amor. Mas é o amor da vontade. Tá entendendo? Aí é preciso fazer um esforço de transcender o sentido, vamos supor, literal do termo amor, né? Porque nessa altura do campeonato, que nós já fizemos mais de 20 reuniões, né? Nessa altura do campeonato, já dá muito bem para compreender que as palavras que a gente utiliza não é o sentido comum do termo, né? Não é o sentido comum do termo, né? Então, por isso que o Dalet é associado a esta figura, porque ela vai ser a que vai formar, ela vai ser a capacidade de formar a forma, mas formar nos vários sentidos, quer dizer, não só de gerar, mas no sentido de transbordar essa energia, de transmitir essa energia, né? Então, isso é fundamental a tua observação, que está muito claro aqui no símbolo, ó, isso que eu quis mencionar. Está entendendo? Então a fórmula do amor sob vontade juntará a força fálica de Hokmah à força vaginal de Binah. Tá? Então, por isso que a imperatriz, a chave dela é a porta, ou portal. Né? Principalmente porque ela vai estar acima do abismo. Esse abismo é, no nosso entendimento aqui, Da'at, né? O grande abismo. Né? Então ela vai pegar e o círculo, o círculo que ela vai formar, ela vai transcender ela vai estar acima desse abismo, né? E aí esse círculo vai pegar Keter, Hokmah, Reset, Tiferet, Gevurah, Binah. É o círculo. Aí eu tenho uma descida que vai de Tiferet, passa por Exod e chega em Malkut. Eu tenho formando a cruz em Hod e Netzah. Tá? Então, eu tenho no 3 a manifestação do 4. Tá dando para entender? Então, é uma carta que o número é 3, mas a função dela é de 4. Por quê? Porque é a função da forma. Mas só pode ser a função da forma se permitir o fluxo. E só dá para permitir o fluxo se tiver aberto a porta, que é o Dalet. Tá? Então ela vai fazer circular o processo. E aí que a história... Eita. Então... Permitiu o fluxo, caramba! Então, assim, iniciação desse caminho deve ser uma pauleira, assim, tipo, pô, virei um cara criativo. Imagina. Mas sim, a gente vai, mas é um caminho de sacrifício. É um caminho de sacrifício, sacro-ofício, né? Porque a fórmula é essa, é amor sob vontade. Você está entendendo? Então, isso aí, só essa fórmula aí é uma coisa bem, digamos assim, profundamente interior, né? Profundamente interior. Então, essa carta aí, esse 3 aí, esse 3 é para ser lido como 4. Você está entendendo? Esse 3 é para ser lido como 4. Porque se o 3 é lido como 4, ele vai dar o 7. Que é justamente por onde vai espalhar a energia da imperatriz. Está entendendo? Ela sai do triângulo de cima, né, que ela faz o triângulo de cima que está acima do abismo, que é Keter, Hokmah e Binah.
e ela vai espalhar a energia para os 7 restantes. Mas para fazer isso, esse 3 tem que ser lido com cara de 4. Tá entendendo? Porque o 4 quer dizer a porta. Né? Então, a ideia aí é que essa energia ela vai se manifestar em todos os mundos. Então, essa figura, esse símbolo de Vênus, ela vai contemplar todos os mundos. Né? Atzilut, né? Asiá, como é? Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. Né? Então, aqui o 4 não tem nada a ver com a enumeração. Não tem nada a ver com a enumeração, mas tem a ver com a função, o princípio espiritual que esta carta traz, que é o princípio da forma. Isso é fundamental. Então, quando ela traz essa forma, ela está falando do quê? É a solidificação do conhecimento adquirido nas cartas anteriores de uma maneira mais lenta. Então, para compreender um pouco o que se passa no caminho, 11º caminho, que é o do louco, 12º do mago, 13º da sacerdotisa. A imperatriz nos convida à paciência, ao trabalho e a boas decisões. É a imposição aliada à delicadeza. Como fala lá o frate Goya. Foi a imperatriz, irmã do faraó, que retirou Moisés das águas. É o caminho necessário ao governante para um bom reinado. Então, para esse governante fazer um bom reinado, ele tem que compreender quem rege o reino. Quem rege o reino é a imperatriz. Porque é a imperatriz que vai fazer com que esse amor sob vontade circule. A gente ainda vai pegar mais ainda. Por quê? Aí eu tenho o triângulo. Então, eu tenho um triângulo que ao mesmo tempo é o poder, é a vontade e a manifestação. Então, representa todo o trabalho necessário para se autoafirmar. Mas só isso é insuficiente. O fundamental é também o conhecimento por meio da experiência. Sem experiência não há magia. Sem vestir casaco, tirar casaco, não há magia. As pessoas adentram uma escola espiritual, mas elas são raras as que regularmente exercitam um conjunto de práticas que fortalece nela aquela escola espiritual. Sobretudo no momento onde parece que a informação substitui a formação, as pessoas acreditam que o fundamental é conhecer a experiência do outro. E haja ela a querer imitar o outro. Imitar o Cristo, imitar o Buda, imitar Moisés. Imita. Quando há esse trabalho de imitar, eu vou imitar. Então, quando há essa preocupação tanto de conhecer a experiência do outro, a gente vai se transformar num grande museu esotérico.
a gente vai sempre ficar fascinado com a experiência espiritual das várias culturas, das várias escolas, das várias tradições. A gente vai mergulhar sobre elas, a gente vai ficar encantado, né? Então, essa atitude, que é uma espécie de materialismo espiritual, né? Uma agulha espiritual, né? Que nos impulsiona a ter cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para dizer que temos, né? Ela faz com que a gente esqueça nosso percurso espiritual, o nosso conhecimento por meio da experiência, e isso é o fundamental. Quando eu comecei a falar para vocês de introdução à Kabbalah, eu nunca me perguntei se eu era capaz ou incapaz de falar para vocês. Eu simplesmente disse, eu quero comentar com eles. E ao comentar, eu me senti assim muito bem com vocês, a ponto de dizer assim, agora eu quero falar sobre Kabbalah e Tarot. Porque isso constrói a minha experiência. Então, geralmente o que eu trago para vocês é um pouco fruto do que eu li, mas é fruto do que eu vejo, de como eu vejo as coisas. Então, onde que eu quero chegar? A leitura não substitui a experiência. É preciso cheirar incenso, é preciso meditar, é preciso devotar um tempo a uma prática espiritual, nem que seja mínima. Porque sem isso, a gente não entra no caminho. Muito pelo contrário, a gente fica só olhando o trem passar. Né? O trem passar, o trem fica passando, os vagões vão passando na nossa frente. A gente fica contemplando as cores, o som, as pessoas, as formas, a gente fica contemplando. E a gente não entra no trem. Né? Não entra. Por vários motivos. Porque a gente acredita, primeiro, que o mundo tem que estar de acordo com o que eu penso para eu poder fazer meu caminho. Então, as pessoas querem caminhar, fazer o caminhado espiritual, mas elas querem primeiro que o mundo fique em off. Sabe? Elas acham que o preço da gasolina, o preço da carne, o preço do gás. Elas pensam que as guerras, que a corrupção, sabe, que o efeito estufa, que a poluição, enfim, elas pensam que tudo isso aí prejudica o caminho espiritual dela, não tem condições. Aí muitos até chegam a dizer, nossa, mas isso é um vale de lágrimas, isso aqui é um sofrimento, isso aqui não tem jeito. Né? Então elas conseguem criar um montão de justificativa para não caminhar. Para não caminhar. Né? Então é fundamental essa caminhada. É fundamental. Né? Porque só assim tu vai começar a formar, a te formar. Né? Então isso é uma coisa assim, muito interessante que a Imperatriz nos coloca. Né? Porque a Imperatriz, ela é Imperatriz porque ela permitiu a forma. Sem a Imperatriz, não teria os outros mundos. Se a energia da Imperatriz não circulasse, ó, se o amor sob vontade não circulasse, não teria outros mundos. Tá? Só que isso é um ato de sacrifício. Tá? Então, essa carta aqui da Imperatriz, aqui, ó, na carta, essa aqui que tem, tá? Não é um pelicano, é uma mamãe pelicano. Não é um pelicano, é uma mamãe pelicano. Tá vendo? Uma mamãe pelicano que é capaz de abrir o próprio peito. Olha o Dalet aí.
Abrir o próprio peito. Tá? Vamos contar? Agora? Olha lá. Shezet, Gevurah, Tiferet, Shezet, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Exod e Malkut. Deu para contar? Ah. Aí percebem aí o triângulo? Keter, Keter, Hokmai Binah. E aí a cruz, Rosa Cruz, né, como falam os irmãos da Mork, Ad Rosen per Crucen, Ad Crucen per Rosen, né? Então aqui a gente está falando de um ato de sacrifício e de sacro-ofício que é hermeticamente representado na figura da mamãe Pelicano, que abre o peito, novamente, Dalet, para que o sangue, ou seja, seu ato de amor, por vontade própria, por vontade, alimentou as outras sefirós, ou seja, os outros mundos. Por isso que a mamãe pelicana, aqui, tinha que estar associada à figura da imperatriz. E por isso que a mamãe pelicano é um dos exemplos de sacro ofício, tal como o Colégio Invisível dos Rosa Cruzes colocavam nos seus manifestos do século XVII. Né? Porque os Rosa Cruzes do século XVII eles vão falar de um Estado Rosa Cruz. Então, o Estado Rosa Cruz é aquele que é capaz de se fazer um alto grau de sacrifício, de se esvaziar para poder dar origem a outros seres, alimentar outros seres. Esse é o Estado Rosa Cruz. Então, não poderia deixar de estar associado à carta da imperatriz, desse ato de sacrifício. Tá? Aqui nessa iconografia, né, eu não sei quem foi o autor dela, uma que circula pela internet, né, mas aqui essa iconografia ela é representativa do grau 18 da maçonaria do rito escocês antigo aceito, que é o grau de Cavaleiro Rosa Cruz. De Cavaleiro Rosa Cruz. Esse é o símbolo do Cavaleiro. Esse é o símbolo do Cavaleiro Rosa Cruz, apesar de que este símbolo ele não é um símbolo maçônico. Tá? Essa figura da Pelicano, da mamãe Pelicano alimentando, não é um símbolo maçônico. Tá? Um dia que vocês forem lá em Ouro Preto, uma das igrejas lá, que eu não me lembro qual que é, lá vocês vão lá ver, em madeira esculpido lá na porta, lá esse símbolo lá, de Pelicano. Não estou lembrado qual é que é a igreja agora. Mas vocês vão ver lá esculpido na igreja esse símbolo lá. E que a igreja também quis associar ao Cristo. Na realidade está muito mais próximo de Osíris do que a Cristo. Mas, de certa maneira, não deixa de ter um elemento. Aqui, a mamãe Pelicano ela representa o Deus Trigo. O Deus Trigo, quer dizer, aquele que tem que ser sacrificado para poder alimentar o outro. Então, todas as figuras que colocam aqui na que se colocam nessa iconografia do Deus Trigo vão para o sacrifício. Vão para o sacrifício. Como fala a carta, na carta anterior, a sacerdotisa, comentamos que a sacerdotisa era o ideal de mãe. Tá. Na atual, a imperatriz é a mãe de fato. Aquela que gesta por 9 meses a criança e depois dá à luz.
Em Vênus temos dois tipos de mãe. Aquela que põe no mundo e aquela que é capaz de sacrificar por um filho. Processos lentos com muito esforço. Misto de carinho, maternidade, sensualidade e ciúme. Representa um lembrete. Hora de começar a trabalhar. Benevolência, paciência, sabedoria da idade, estabilidade, falar com a autoridade de mãe e, sobretudo, sacrifício em prol de algo maior. Né? Sacrifício em prol de algo maior. Né? Como diz lá aquele salmo, não a nós, não para a nossa glória, mas para a tua glória. Né? Sacrifício para algo maior. Né? Então aqui tem, está grudado aqui, ó, na figura da mamãe pelicano. Né? Muito bem. Então, com isso, o que a imperatriz faz? Né? Então, essa figura que eu já mostrei para você no nosso curso de Cabala, né? É a face maior e a face menor. Né? Então, já que ela está em Dalet, já que ela está nesse caminho aqui no 14º caminho, o que ela é? Ela é a guardiã da porta entre o macroposopos e o microposopos. Ela harmoniza os opostos, ou seja, elas harmonizam aquilo que é pura energia com aquilo que começa a se materializar. Ela senta-se diante de um véu, como imperador, pois está diante de um novo nível de consciência. Ela está desenhada formando a figura do sal alquímico. Seu desenho sobre o fundo azul é o sal que surge das águas após a evaporação. Tá? Então, aqui a ideia é a figura do sal alquímico. Né? Quem observa da alquimia, né, a figura do sal alquímico é parecida com essa figura bem aqui. Ó. É um redondo, só que é cruzado bem aqui no meio. Não tem essa cruz aqui embaixo, obviamente. Está bem aqui. Ó. Né? Então, vocês lembram lá, quando o mestre fala, vós sois o sal do mundo? Né? Quando o mestre fala, vós sois o sal do mundo, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês têm que levar amor para o mundo. É o sal que ele dá o sabor para as coisas. Né? Então, a figura do sal, enquanto o equilíbrio, né? Né? Sal enquanto o equilíbrio. Tá? É nesse aspecto da imperatriz. Por último, e não menos importante, esse trabalho da imperatriz é um trabalho de magia sagrada. Isso é muito claro aqui, ó. Então, esse cetro aqui, a mão dela é como se fosse a vontade. Tá? A vontade. O cetro é a magia. Tá? Então, todas as cartas do Tarot de Thoth, com maior ou menor intensidade, elas convidam à realização da verdadeira vontade. E elas falam de um trabalho mágico, né? Que é causar mudanças através da vontade. Mas a gente não está falando de mudança no sentido do Harry Potter, ou mesmo no sentido... Talvez Cláudio está muito mais próximo do Senhor dos Anéis do que de Harry Potter. Na realidade, ele está mais próximo do Doutor Estranho. Doutor Estranho, né, Drica? O Doutor Estranho está bem mais próximo. Né? Então, esse ato aí de causar mudança de acordo com a vontade é um ato mágico. É um ato mágico. Né? É um ato mágico, quer dizer, no sentido de tu encontrar a tua verdadeira natureza, que é um pouco isso aqui. Na verdadeira magia, a sagrada, o mago ou magista possui o papel de ser o último elo na corrente mágica descendente do Altíssimo. É o ponto de contato, a porta,
ponto de contato, ó, a porta, ponto de contato entre o que está em cima com o que está embaixo, entre a vontade divina e a vontade do mundo humana, unidas pelo amor. Esse tipo de magia sagrada ocorre pelo processo da revelação mística, fruto de altos transes do espírito, que está aqui, que está aqui. Um pouco é isso, né? Um pouco é isso que eu trouxe para vocês, né? Gostaria de ouvi-los, né? De ouvi-las, né? O que é que vocês acharam? O que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso? Eu vou parar agora a gravação para ouvir então vamos continuar um pouquinho a gravação para ver o que vocês falaram, né? O que vocês têm a considerar sobre o que eu falei.